Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja, amém? Amém. Quem ainda não tem a revista, é importante você ter a revista. Ah, pastor, mas já está no final da revista, mas é bom que você guarde em casa, tenha as lições em casa, volte lá nas lições, né? Bom, lição 11, mais simples para vencer. Agora de manhã, né, o pastor veio ali para mim agora, falou assim, aí a lição caiu para você. Eu falei, eu recebo. E agora, pastor, o senhor falando isso, né? Eu já tinha separado já há uma semana atrás um filme para ver em família. E ontem nós assistimos esse filme, Mais que Vencedores. Quem já assistiu aqui? Gente, coloque seus filhos para assistir com vocês. É um filme maravilhoso, da Graça Filmes, né? Está passando foi parceria com a Sony, está liberado na Netflix. Eu estava procurando no YouTube, lá estava para alugar ou para comprar. E aí eu passo na Netflix, Deus é maravilhoso. Eu passo na Netflix, falei, está liberado na Netflix. Ontem nós assistimos. Que filme maravilhoso. E assim, sem dar spoiler, mas eu queria já trazer a essência do que Deus falou para esse filme, tem tudo a ver com a aula de hoje. Se chama prioridade. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, que vocês vão entender quando vocês forem ver o filme. Quem é você? Não responde para mim não, responde para você. Quem é você? E quando você responder, eu faço até um desafio para que você chegue em casa e coloque assim 10 coisas no papel. Quem é você? E depois você assiste o filme e depois vai confrontar com as respostas que você deu no seu caderno. Você vai ser surpreendido pelo Espírito Santo. E tem tudo a ver com a lição de hoje, né? Deixa eu só chegar aqui. Essa tecnologia. Bom, vamos lá. Pode. Ah, isso está aqui. Para frente, né? O texto bíblico básico nós já lemos, João. E se vocês observarem, se eu não me engano, na lição 9, nós tivemos também falando sobre João, que é tido como o profeta do amor. João tem a responsabilidade, dentro da palavra de Deus, de estar trazendo, né, todo o conhecimento que Jesus deixou na terra, mas muito focado na parte do amor. E quando nós falamos de uma lição que vai falar sobre vencer e com base no amor, às vezes dá um conflito na nossa mente por sermos seres humanos. Por que quando eu falei vencer, a gente está falando de uma disputa, porque não tem vencedor se não tiver uma disputa. E quando nós falamos em vencer e a nossa mente traz a palavra amor, parece que não combina, porque como é que eu vou disputar com alguém e tendo que usar o amor ao mesmo tempo? Mas nós devemos lembrar que nós não estamos disputando um contra os outros, irmãos em Cristo. Estamos disputando como igreja contra as ciladas do inimigo, contra as investidas de Satanás, contra o inferno. Então essa é a disputa. E qual é a arma principal que nós temos nesta disputa? É o amor. Porque você pode observar, se tiver no meio de uma discussão e alguém conseguir ser superior em amor, aquela discussão ela vai se dissipando. Ela pode até ficar por um segundo momento, para poder
ser resolvida. Mas naquele momento, talvez de exaltação, né, onde os nervos estão lá em cima, o amor ele consegue abafar uma possível tragédia. E aí, essa lição, quando fala, por que eu estou trazendo isso? Para que vocês entendam o que a lição quer extrair para a gente. Por isso que eu estou falando dessa parte do amor. Porque João batia muito nisso. Já lemos o texto áudio. E aí, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E como a gente tem que ter fé para replicar esse amor? Porque só replica o amor em Cristo quem tem realmente a fé em Cristo. Eu só replico, né, nem nas redes sociais, eu só compartilho aquilo que me interessa. Opa, se me interessou, vou compartilhar também, para que outras pessoas vejam. Então nós temos que fazer isso, né? Trazendo para a tecnologia, a gente segue, curte e compartilha. A gente segue a palavra, curte a palavra, ou seja, vivencia essa palavra e compartilha com outros. Meu Deus, isso é fantástico. Aí, Samuel, os adolescentes. Entendeu? Então, assim, eu acho que acho não, tenho certeza que quando a gente coloca essa base no amor, trazendo como essência da palavra, a gente consegue levar Cristo de uma maneira mais fácil, inclusive, para todos lá fora. O objetivo da nossa lição de hoje. Deixa eu me acertar aqui com a minha tecnologia também. Compreender que a fé capacita o crente a vencer o mundo. Então, se eu preciso de uma capacitação, eu vou buscar na fé. Segundo, reconhecer que aquele que vive pela fé tem suas orações ouvidas. Se você tem algum tipo de dúvida que a sua oração está sendo ouvida, vai buscar o seguinte: como está a minha fé? E a questão da fé é tão importante por quê? Porque às vezes você não é respondido no momento. E para você ter certeza que ela está sendo ouvida, que a diferença entre as suas orações ser ouvidas e respondidas é muito grande. Se Deus não te respondeu ainda, não quer dizer que Ele não ouviu. Ele ouviu antes das palavras saírem da sua boca, ou dos seus pensamentos serem totalmente formulados em relação àquela petição. Tamanho é o poder do nosso Deus. E entender que quem permanece na fé evita o quê? O pecado, e é guardado do maligno. Algumas pessoas falam assim: poxa, por que algumas pessoas ainda pecam, né, e tudo mais? Primeiro porque a nossa natureza ela é carnal, ela é humana, e é por isso que nós temos que alimentar cada vez mais o nosso espírito. E quando eu tenho uma fé, ela me evita a pecar, porque eu acredito mais no plano da salvação do que no plano do mundo. Pastor, o senhor falando está parecendo tão simples, mas é simples. Nós é que às vezes burocratizamos o que a palavra está trazendo para cada um de nós. Até aí, tudo bem? Bom, eu trouxe uma introdução aqui bem resumida para que você entenda toda a lição já de cara. Nessa lição, João destaca 3 aspectos fundamentais dos gnósticos. Primeiro, combate. Eu não vou entrar no que é gnóstico, porque o nosso pastor aqui, eu acho que foram 2 ou 3 aulas, falou assim sobre isso de uma maneira fantástica, inclusive nas lições anteriores. Combate a negação da encarnação de Cristo. Eles afirmam que Jesus era um espírito e não humano. Se nós trouxermos para dentro do cristianismo acreditar que Jesus era só um espírito, acabou com o plano da salvação. Por quê?
Porque se Jesus fosse só um Espírito para vir trazer o plano da salvação, não precisaria de Jesus. O próprio Senhor Deus faria isso. Como ele fez, o Espírito Santo ele se apossava de homens no passado para fazer maravilhas, como Sansão, que com uma queixada de jumento lá derrotou mais de 1000 filisteiros, né? Como tantos outros já foram falados na Bíblia. Ou você acha que quando Davi ia para a guerra, quem é que ia com ele? O Espírito de Deus. Então, nós temos que entender isso, para que a gente tenha a nossa fé ativada, lembrar que Jesus ele veio realmente como homem, sofreu por cada um de nós, por causa de cada um de nós, e levou os nossos pecados. Segundo, a refutação do unicismo. Deus em uma única pessoa. O que eles acreditavam? Que Deus era uma única pessoa, que não existia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então nós temos que crer que a Trindade é verdadeira. O nosso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são três em um. É uma diferença muito grande de ser só um e ser três em um. Tá? E aí, gente, eu queria trazer aqui para uns anos antigos. Você lembra quando nós precisávamos, às vezes, ter a maioria que é novo, mas vamos descobrir um pouco a minha idade agora. Nós precisávamos ter uma rádio vitrola, aí precisávamos ter um outro aparelho de só rádio, e depois lançaram aquele 3 em 1. Vinha tudo ali acoplado. Não era uma facilidade? Olha como é que nosso Deus nos traz uma facilidade também na vida espiritual. Ele é 3 em 1. Ele é a própria essência dele mesmo em nós, porque o Verbo se fez carne. Ele é o amor dele encarnado, que veio à terra para salvar, e ele também é o Espírito que nos guia agora. Por isso que ele falou: não os deixarei órfãos. Às vezes ele se sente sozinho, porque a nossa mente mesmo quer nos trair. Nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco todos os tempos. Amém. Tomando banho, dormindo, fazendo compra, resolvendo problema, dirigindo. O Espírito Santo está o tempo todo conosco. E 3, denuncia o antinomismo. Esse antinomismo, relatividade do pecado e promoção de práticas de iniquidade. Gente, quando nós estamos falando de pecado, nós temos que entender, como foi lido aqui, pecado para a morte e pecado que não é para a morte. Então nós temos que fazer, porque tem muita gente às vezes que faz durante a semana, erra, e quando chega na Santa Ceia, se acha indigno de participar. E aí eu quero falar para vocês que quando a gente pensa dessa maneira, de certa forma, a gente está invalidando aquilo que Jesus fez na cruz. Pastor, então eu vou ficar o mês inteiro pecando, e aí não, porque isso torna iniquidade, porque você vai saber que você vai pecar, é diferente. Então, quando a gente comete um erro, nós temos um advogado fiel, que está o tempo todo defendendo a nossa causa. Por quê? O amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, vocês estão conseguindo entender por que a essência do amor é a principal? Amém, gente? Amém. E ficou um silêncio, eu falei, agora não sei o que aconteceu. Nós que somos professores, a gente calcula duas coisas, né? Quando dá esse silêncio. Ou não entenderam nada ou entenderam tudo. A verdade sobre Cristo e a distorção gnóstica. Eu e esse controle aqui, a gente tem uma. Vai conseguir devagarinho. 1.1. Você pode acompanhar na revista. A necessidade do discernimento espiritual. Primeiro eu quero falar, alguém tem alguma dúvida sobre o que é discernimento
espiritual? Glória a Deus. Mas mesmo assim, às vezes a gente fica com as pessoas ficam com vergonha de levantar o braço. É você ter a capacidade, através do Espírito Santo, de identificar espiritualmente uma situação. Vamos lá, leitura. A necessidade de discernimento espiritual reside na função de distinguir entre o bem e o mal. Você vai saber discernir se aquilo vai te fazer bem ou se vai te fazer mal, se aquilo é uma coisa boa ou uma coisa ruim para a sua vida. A verdade e o engano, e a ação de Deus ou a do inimigo. Você vai conseguir entender, porque às vezes vem algumas propostas, né? Pô, isso aqui é de Deus, hein? Tem certeza? Né? Por exemplo, dá um exemplo bem simples, né? Estou andando na rua, aí na frente tem uma pessoa, principalmente aquelas senhorinhas mexendo na bolsa, cai ali um pacote de dinheiro da bolsa dela, ela sai de frente, você viu, aí você pega e fala, nossa, foi de Deus essa senhora deixar esse dinheiro de cair? Você acha que isso é de Deus? Talvez seja uma oportunidade de Deus para mostrar o seu caráter dele. E você pegar e falar assim, olha, aqui ó, caiu esse dinheiro aqui da sua bolsa agora. Isso eu dei um exemplo bem simples, fora os outros exemplos grandes, né? Que às vezes, agora falando para trás sobre às vezes, vem com olhos azuis, cabelo louro, todo malhadão, nossa, é de Deus. Aí casa, misericórdia. A primeira coisa que faz é o cara fazer um carinho a 100 km por hora no rosto. Imagina um carinho a 100 km por hora no rosto, né? É o primeiro tapa. E olha que não é casos assim. Se você pegar na internet, tem gente que faz isso na lua de mel. E também não estou falando que você fala assim, agora eu não vou casar mais, não. Para que você tenha discernimento no namoro. Já entenda quem é ele no namoro. Não sei nem por que eu estou falando isso, mas estou dando esse exemplo aí, eu acho que Deus está falando com alguém. Tá? E para os homens a mesma coisa. Nossa, ela é de Deus. Conversou com a família, foi lá, conversou com os pais, viu que tipo de pessoa é. E é assim que nós vamos tendo esse discernimento. Amém? Especialmente em tempos de tribulação. Ele é vital para o crescimento na fé. O discernimento é vital para não ser enganado por mentiras que se parecem com verdade. Lembra do Denalex? Parece, mas não é? E para viver de acordo com a vontade divina, protegendo-se de influências espirituais negativas. O discernimento permite enxergar além do óbvio, tomar decisões sábias e fortalecer-se na fé, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Por que a lição está destacando bem aqui, sobre parecer uma verdade? Eu estava vendo essa semana um documentário também, tipo um documentário do Netflix chamado O Testamento de Moisés. E aí me fez lembrar, tem coisas que a gente às vezes acaba esquecendo, a gente lê e tem, mas esquece. E é interessante que quando Moisés, joga o cajado no chão, vocês sabem da narrativa, joga o cajado no chão e se transforma numa serpente, os feiticeiros de Faraó fazem a mesma coisa. Joga também o seu cajado no chão e se transforma em uma serpente. Então são mentiras que parecem verdade. E aí o que vai prevalecer? É o discernimento. E aonde vem essa cena de discernimento? Quando a serpente de Faraó mata as outras duas. Mas mesmo assim, foi discernido só para quem? Naquele momento? Para Moisés e Arão. Olha como é que é importante. Não posso afirmar que as pessoas que estavam ali olhando começaram a ter entendimento do Deus eu sou que Moisés estava trazendo para apresentar para Faraó. Mas nós temos a certeza de que pelo menos para Moisés e para Arão foi o chamado feedback de Deus para a vida deles. Esse é o discernimento que você tem que ter. Que as coisas de Deus são de Deus. As coisas do inimigo é do inimigo. Amém? Gente, essa aula é um pouquinho mais complexa. Se tiverem dúvida, por favor,
Podem falar, tá bom? Vamos ler aí esse quadrinho azul. Esse quadrinho azul aí. Alguns crentes utilizam 1 João 4,3 para identificar manifestações demoníacas, baseando-se apenas em confissões verbais. No entanto, olha só, aí tem uma condição, tá? O salvo não deve se limitar a testes superficiais ou indagações formais. E aí, que tipo de teste superficial é esse? Simples. Às vezes a pessoa vem, né, vai visitar uma igreja, e aí eu já falei isso várias vezes, e vou ficar repetindo até que Jesus volte, que é importante. Aí vai na igreja, aí já vem, às vezes, né, vem até marchando, cortando cana, entregando pizza, falando no telefone. Eis que te digo, mas eis que te digo o quê? De mim mesmo ou do Senhor? E aí nós temos que ter discernimento. E aí eu vou dar uma arma para você utilizar, para que você seja feliz nesse discernimento. Ora ao Senhor e pede para criar uma senha com você. Fala, Senhor, se durante uma revelação não acontecer isso, faz essa prova com o Senhor. Porque é muita entrega que tem para aí. Gente, é um delivery espiritual, por exemplo, um fast food espiritual, está todo mundo entregando tudo. E a gente tem que ter esse discernimento. Por quê? Porque Jesus está voltando. E aí, se nós não tivermos esse discernimento, nós vamos ser levados por essas doutrinas. Amém? No entanto, o salvo deve se limitar a testes. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida. E é essencial avaliar os frutos e a conduta, pois é pelo testemunho de vida que se revela a verdadeira natureza espiritual. Olha a importância do nosso testemunho, né? Porque quantos nós vemos aí que falam, ó, é assim que tem que ser, e aí você vai ver a vida do rapaz ou da senhora, é uma vida totalmente ao contrário. Então não tem discernimento espiritual quem não consegue acompanhar isso. Ah, ele é de Deus, ela é de Deus. Como? Você viu qual é a base da onde ela veio? Gente, quando a gente ensina isso, deixa eu trazer um pouquinho mais para você. Nós pastores, quando estamos ministrando, dando aula, eu estou falando isso porque eu já tive aí, só como membro. O que vinha na minha cabeça? Poxa, aquele é o patamar maior que existe, é o pastor, né? Só que você pode chegar num patamar espiritual tão ou superior ao meu. Lembra que Jesus falou? Vocês vão fazer obras maiores que a minha. E quando você chega nesse patamar com Deus, você consegue discernir coisas que talvez naquele momento eu, como pastor, não estava discernindo. Quantas vezes esse irmão chegaram para o meu lado e falaram, pastor, só observou isso. Poxa, mas é mesmo. Porque o título é o que menos importa. O que importa é o relacionamento que você vai ter com Deus. Até porque tem muitos por aí levando o título de tudo aí, né? E só a misericórdia vai ser outra aula. O poder de Deus é maior que o do mundo. Não podemos duvidar disso em momento nenhum. Em momento nenhum. Tá? Particularidades de vivência. Eu morava próximo a um local lá de magia. Ia lá para fazer um churrasco e na cachaça, que eu bebia na época. Em frente à casa da minha mãe, em cima da minha mãe, em frente, só subir uma ladeira, achava aquilo maravilhoso, não gastava, né? Olha como é que o mundo vem, né? Ah, você não vai gastar aqui não, mas eu vou gastar no quê? Na minha alma. O mais precioso que eu tinha, estava gastando lá. E eu vi coisas que a gente só vê hoje em dia falando na internet. Eu era adolescente
e vi um homem manifestado flutuar. E ali, nossa, o poder, nosso Deus tem um poder muito maior do que esse. Se você for para a internet e ver casos da África, principalmente, que lá o troço é pesado, tem um relato de um pastor que ele abriu um ministério lá e ele colocou uma caixinha de som na porta para falar de Jesus. E um feiticeiro parou na porta e fez lá aquelas troços tudo lá que ele fazia, como se estivesse fazendo uma lança, jogou e acertou o pastor, e o pastor caiu na porta da igreja. Mas olha só que interessante, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu não posso ser atingido. Realmente, o grau de maturidade, o grau de envolvimento que você vai tendo com Deus, tem coisa que não vai te atingir mais. Mas enquanto você não tem aquele grau, o que Jesus falou? Não tereis aflições. E olha a aflição que esse pastor passou. Ele recebeu aquela seta, mas ele levantou. Olha aí, olha o que aconteceu lá em Moisés. Fez a mesma posição e jogou no feiticeiro. A diferença é que o feiticeiro era morto. Então, quando nós começamos a trazer isso para dentro da nossa mente, que este amor de Deus é tão grande, que me faz ter uma fé ativa, ao ponto de eu chegar e determinar, como o Senhor falou, monte, sai daqui, se lança no mar, esse monte vai fazer isso? Ninguém para, gente. E tudo é a base do quê? É o amor. No contexto da época, agora lendo, os gnósticos promoviam uma visão exclusiva, dividindo os crentes entre uma suposta elite intelectual e o vulgo desprezado, aquele que não compreendia a retórica filosófica. Olha como é que, vê se isso hoje em dia não está acontecendo. A gente começa a pregar de uma maneira mais simples a palavra de Deus, para que as pessoas entendam, e aí vem um grupinho dizendo que, não, olha só, estão elitizando. Eles agora, gente, por isso que nós temos que ter cuidado quando a gente vai falar de qualquer homem ou mulher de Deus. Quem trata com ungido é o Senhor, deixa ele lá, deixa ele. Deixa eles lá, eles vão resolver a vida deles com Deus. O que nós temos que fazer é orar. Orar para que as pessoas que estão ouvindo a palavra, ainda que seja lá, sejam libertas, sejam salvas e herdem a mesma coisa que nós vamos herdar, o reino dos céus. Como? A partir daí, é com eles. Então vê se tem pessoas que não fazem assim. A nossa igreja, por exemplo, você acha que a nossa igreja, por ser tão arrumadinha, né, não passa a pessoa que fala assim, essa igreja eu nunca vou não, ela toda arrumadinha, que bonitinha, ar-condicionado, não, ali só deve ter rico. E eu recebo em nome de Jesus. Mas nós temos que ter o cuidado de nós mesmos, de repente, não estarmos criando essa barreira. De irmos lá, igual ontem, que maravilha. Gente, ontem o nosso evangelismo foi maravilhoso. Pessoas chorando. Teve uma senhora que eu fiquei 10 minutos chamando atenção para ela. Quando eu levei ela para a irmã Patrícia, nossa, só o abraço da irmã, ela desmontou no abraço, gente. Poxa, aquilo foi, sabe, muito. E isso não é só para eles, não. Isso renova a nossa fé também. E a gente mostra que a gente não é elitizado, não. Que a gente vai lá onde as pessoas que estão precisando estão. Amém? Amém. João, no entanto, deixa claro que esses falsos mestres não pertenciam a Deus, mas estavam sob influência do espírito do erro, corrompendo a fé genuína e conduzindo muitos ao engano. Eu e minha esposa, nós temos um conhecido, né? Que quando eu cheguei na igreja universal para conhecer minha esposa, ele já estava lá, ele era obreiro. Casou com a segunda mulher mais bonita da igreja, que a primeira que casou foi eu. Eu vou ver essa oportunidade. O que aconteceu? Hoje ele é presidente daquela igreja lá, no Rio, e casou com outro homem. Gente, não está longe da gente não, as coisas estão perto. Então nós temos que começar a entender, nós temos que nos levantar em amor
para dar um exemplo maior na terra, em amor do que esse, é você pegando um trem lotado, o cara pisar no teu peito e você falar para ele: pô, desculpa, meu pé está debaixo do seu. Pastor, vai ser tão difícil? É. Mas foi isso que nosso Pai nos ensinou. E aí eu vou falar igual os outros pregadores: está azedo? Engole assim, porque foi assim que ele botou aqui para a gente pregar. Ah, está doendo? Vai dando glória a Deus. Ah, mas o senhor não passa porque eu passo, mas quer trocar de lugar? Eu duvido. Amém? O amor é evidência da verdadeira fé. Ah, agora vai ter um pouquinho mais. Eu tenho fé, tem? Que tipo de amor que você está tendo? Gente, eu estou falando e eu não posso ser hipócrita. No trânsito, então, eu acho que é por isso que eu não tenho que ser calmo, sabia? Não? Porque no trânsito, gente, eu tenho a paciência muito rápido. E aí, verdade, a palavra vem aqui depois. Então tem bis em carro aí, mas Deus vai bradar. E não tem que estressar no trânsito. Olha aí. Porque a gente sabe o que acontece no trânsito. E não adianta você falar assim: ó, vai, filho de Deus. Não, gente. Porque a gente está errando do mesmo jeito. Ele só trocou a palavra escula pela palavra bíblica. E aí não tem nada a ver, porque naquela época, não sei também, se existia, talvez seja os palavrões daquela época. Então a gente também tem que ter cuidado com isso. As frequentes declarações de João sobre o amor não se devem apenas ao seu estilo característico, mas referem a necessidade de corrigir a falta desse princípio essencial entre aqueles que promoviam dissensões ou doutrinas. Quer discernir um homem ou uma mulher de Deus? Vê se ela está em amor. Porque é muito fácil, né? Mandar. Ah, faz. E aí, quando a pessoa manda, e até do jeito de mandar, né? Eu já tive líderes que até o jeito dele bater em mim era em amor. Eu gostava de estar perto. É uma criança, você dá uma vara da infância e juventude na criança, né? Não pode falar essas coisas aí. Quando você usa a vara da infância e da juventude em casa com ela para de falar contigo o dia inteiro? Duvido, passa de 5 minutinhos e já está lá a criança te abraçando. É amor. Esse é o verdadeiro amor. Além de propagar heresias, esses indivíduos estabeleciam divisões sociais, classificando os crentes entre suposta elite intelectual e a massa ignorante. Olha só, mais uma vez, tem pessoas se levantando hoje em dia na internet dizendo: aí ó, os crentes acham que vocês todas são diferentes. E não é. O que nós temos é resgatá-los para Jesus. Só isso. E eles querem imputar de uma maneira diferenciada. Por isso que é importante a gente dar o tempo todo. Ah, é em cima? Eu pensei que era só o computador. Ah, não é o computador dele, viu, gente? O meu personal style de produtos eletrônicos lá, que já me ensinou o negócio do microfone, agora me ensina também isso aqui, é para frente. Amém? O amor tem sua origem aonde? Em Deus. Olha por que Satanás fica tão revoltado quando um crente usa o amor. Porque a origem desse amor não é nossa, nasce em Deus. Esse amor que eu tenho pelo meu irmão não é mérito meu, é mérito de Deus. Deus está colocando este amor em mim para que eu possa fazer isso também com o meu irmão. Em muitas tradições religiosas, especialmente no cristianismo, e aí, gente, eu tinha aqui outros exemplos para dar sobre outras religiões, mas eu não quero falar sobre religião, eu quero falar sobre modo de vida, cristianismo, porque cristianismo não é uma religião, é um modo de vida. Nós vivemos como Cristo nos ensinou a viver. O amor é visto como tendo sua origem em Deus, e que é a fonte de todo amor e personificação desse sentimento. Eu não consigo amar
de verdade, meu irmão, se eu não estiver em Cristo. Porque senão só vou fazer boas ações. E aí tem um ditado popular aí, de boas intenções, ações, o inferno está cheio. E é verdade. Porque não adianta. Qual o tipo de amor que eu tenho que levar? É um amor genuíno, um amor verdadeiro? Entendeu? E coisas simples. Essa semana teve um acidente aqui, em frente ao condomínio aqui, entre esse primeiro e o meu aqui. Aí eu estou vendo os carros desviando quase em cima do outro carro que tinha parado do outro lado do motociclista. Gente, eu fui ali, peguei um monte de mato e coloquei antes. Uma coisa simples. Por quê? Pensando que o carro pode passar e causar um acidente maior. Uma coisa simples. Cheguei 5 minutos depois do que eu deveria chegar para buscar minha filha na escola, mas graças a Deus eu até atrasou um pouquinho a saída, mas foi um mato bobo, um mato simples. Mas o que poderia ter causado lá na frente? Entendeu? Então a gente vê isso, sabe? Continuar levantando uma pessoa mais idosa sentar na condução. Isso tudo é a gente expressar esse amor de Cristo na nossa vida. Eu sei que é difícil, tá? Mas quando a gente chega cansado do trabalho, a gente pensa logo, paguei a mesma passagem que ele. E eu estou falando de pessoas que não pagaram passagem, tá? Estou falando daquele senhorzinho que não paga passagem, não tem gratuidade, não. Falando daquele que também pagou passagem, mas peraí, gente. Sabe, ele já está mais velho que eu vou ficar. E olha, eu já não estou mais tão novinho, já tenho 18. Então, mas não custa nada. Amém? O amor é visto tendo uma origem em Deus, e que é a fonte do amor e persuasão desse sentimento. Conforme a Bíblia é cristã, tá? Por que eu fiz também questão de destacar cristã? Porque tem umas Bíblias aí que estão inventando, tá? E ó, vou abrir agora um parênteses. Tem Bíblia até cristã mesmo, que está encurtando os versículos, tá? Por exemplo, quando Filipe vai anunciar Jesus Cristo para o eunuco, gente, encurtaram o versículo em algumas Bíblias. Só diz assim, ó, eis aqui a água e vai lá e batiza. Peraí, mas qual é a essência que levou a ele se batizar? Que é isso que é importante. Por que ele tomou aquela decisão? Porque ele vem narrando toda uma história do que Jesus fez. E a gente não pode importar, por isso que eu digo, gente, e nosso pastor também fala, 2 horas de culto é muito pouco para a gente passar a essência do que Deus quer falar com cada um de nós. Deus é amor. 1 João 4,16. O amor humano é uma resposta ao amor de Deus. Manifesta primeiro pela humanidade. Eu acho que eu agora criei um ponto de interrogação na cabeça de todo mundo. Como o amor de Deus, que é todo-poderoso, manifesta primeiro pela humanidade? Por isso que Jesus veio como homem. Porque ele veio como homem para mostrar o amor de Deus encarnado. Ah, meu Deus! Gente, se você conseguir entender só isso dessa lição, está ótimo. O amor de Deus foi tão grande que ele manifestou o amor dele em Cristo. Opa, peraí, está aqui, ó, palpável. Eu consigo ver, eu consigo sentir, eu consigo pegar no amor de Deus pela humanidade. E aí esse amor vai para a cruz, derrama seu sangue, ressuscita, está preparando morada para nós. Olha só, meu amigo, se você acha que é trabalhoso, eu vou falar. Se você acha que é trabalhoso vir aqui, às vezes se dedicar uma horinha na igreja, olha o trabalho que Jesus teve para resgatar cada um de nós. Olha o tamanho desse amor. Então, quando você vem para cá com amor, né? Minhas irmãs fizeram aquele macarrão delicioso. Oh, meu Deus do céu, que macarrão que estava delicioso aqui ontem, depois de igreja. E o pastor teve macarrão? O pastor anunciou antes para saber quem ia, né, pastor? Se ele falar que ia ter macarrão, ele ia ter 70 cabeças lá evangelizando. Não, e agora eu contei o segredo, né? No próximo vai ter uns 70 cabeças lá, pastor aí. Aí, que bom, né? Sorvete, ei, vou fazer sorvete. Fala de sorvete não, pastor. Meu Deus do céu, nem contei de sorvete. Não contei, agora o senhor me entregou aí. A casa da minha esposa vai me ver. Oh, meu Deus do céu. Essa é essa é a. Você está vendo? O pastor já está em amor comigo aqui defendendo.
Glória a Deus, amém? Vamos prosseguir. 1.3.2. É lá na frente mesmo. Você pode mudar para mim aí? Não está funcionando não. Aí foi. O amor exige uma resposta. Por que exige uma resposta? O amor é manifestado primeiro por Deus. Requer uma resposta que se traduz em atitudes. Não adianta eu falar que eu amo meu irmão e eu amo a Cristo e eu não tenho as atitudes que condizem com o que eu estou falando. Se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Tá? Quem é que pode ler aí? 1 João 4,11. 1 João 4,11. Olha só, ele já se refere a cada um de nós como amados. Amados, se Deus nos amou, nós devemos amar. Numa frase tão simples, 3 vezes tem a indicação de amor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Gente, não existe coincidência. Eu digo que existe Jesuicidência. A Bíblia, do começo ao fim, o centro dela é o amor de Deus, que se traduz em Jesus. Jesus. E aí, o caminho para a vitória? Tem muita gente às vezes fala, qual é o caminho para a vitória? Reconhecer Jesus como Cristo e declarar que Ele é Deus. E aí eu quero abrir aqui um parênteses para explicar algo que Deus colocou na minha mente para falar para vocês sobre essa parte. Porque a gente tem a ideia humana de que o vencedor é aquele que está em primeiro, segundo ou terceiro lugar. Porque ele leva uma medalha de ouro, prata ou bronze. Mas a vida cristã, vencer em Cristo, não é uma corrida de 100 metros, que é o primeiro, segundo, terceiro, não é uma corrida de 200, 500, com barreira, seja o que for. Não. É essas maratonas que nós temos aí agora. Que todos que cruzam a linha de chegada, no momento certo, recebe a medalha. E aí, isso é fantástico. Cada um no seu tempo, cada um da sua maneira. Uns param às vezes naquela rua do lado, dando uma respirada e voltando para a corrida. Outros que vão correr o tempo todo, sem parar. Outros que vão começar a correr mais rápido, depois vão mais lento. Outros que vão correr mais lento, depois vai gradativamente aumentando. Não importa. O importante é que todos que cruzarem a linha, e que linha é essa? A volta de Jesus, estando conforme dentro do seu tempo, porque toda maratona tem a sua regra de tempo. Às vezes é 10 minutos, às vezes é 30 minutos. E qual é o nosso tempo? Aqui, o nosso tempo é o tempo de Deus, nós não sabemos. Ele vai vir como ladrão, no piscar de olhos. Então, qual é o nosso tempo? É agora. Agora eu tenho que estar bem. Passou 3 segundos, eu tenho que estar bem. Mais 3 segundos eu tenho que estar bem, porque eu não sei. De repente eu posso estar aqui dando uma aula e ó, Jesus voltar. E a igreja aqui, pastor, acabou de Cristo pagar o aula do mês que vem. Vocês estão conseguindo compreender? A nossa maratona com Cristo, ela é o tempo todo, sabendo que no final nós vamos receber a coroa da vida.
2.1, vamos verificar. Reconhecer Jesus e declarar que Ele é Deus. A negação da messianidade, ou seja, negar que Jesus é o Messias, né? Messianidade do Nazareno, não se restringia aos judeus, mas também aos gnósticos, que ouviam apenas como emissário espiritual. Jesus não é um emissário espiritual. Jesus é o Verbo encarnado. Jesus veio como homem, morreu para salvar a mim e a você, sem reconhecê-lo como Filho de Deus encarnado. Isso aí tem tentado entrar com força de novo no meio do cristão, do cristianismo, tá? Nós vamos ler agora essa partezinha aí, essa passagem da abóbora aí, lá do 2.1. O termo Cristo, derivado do grego, Christos, corresponde ao hebraico Mashiach, significando o ungido. Você já deve ter algumas canções dele, Yeshua, a Mashiach, então é o ungido, né? Significando ungido. Apenas aqueles regenerados por Deus têm a plena compreensão da identidade de Jesus. E aí lembra que eu perguntei para você no começo? Quem é você? Identidade. No entanto, a recusa dos judeus em reconhecê-lo como Messias persiste até os dias atuais, pois não aceitam como o cumprimento das profecias relativas ao Redentor. E aí, gente, pegando toda essa parte de liberdade poética que os filmes nos mostram, que os seriados nos mostram, que eu acredito que também, vamos botar aí, 60% seria realmente isso acontecido. Eu fico pensando, gente, eles tinham os manuscritos, estavam ali, né, dizendo que ia acontecer dessa maneira, e estava acontecendo dessa maneira, e mesmo assim não creram. Será que eu e você, se estivéssemos naquela época, nós pensaríamos diferente? Não. Só que hoje em dia as escrituras estão se cumprindo, o fim está chegando e muita gente não está crendo. Mesma coisa naquela época. Eles viram as escrituras se cumprindo, mas eles não creram. É exatamente isso que eu falei, pastor. Exatamente isso. As coisas, pode falar? Isso desde o jardim. Às vezes a gente fala assim, Adão e Eva, brincadeira, a gente está passando isso por causa de Adão e Eva. Mas será que se não fôssemos cada um de nós também não poderíamos ter feito a mesma coisa? Se iludido com a linguagem lá da serpente? A gente se ilude hoje. Quantos? Eu não pedi para você levantar a mão, não, para não construir ninguém, não. Mas lembra daquele seu amigo, ou aquela sua amiga que dizia que era crente, e você olhar e falar, nossa, crente fervorosa mesmo. E daqui a pouco você, a perninha da serpente apareceu. E olha para ver, perna de pobre, né? Então é isso, gente. Está se cumprindo hoje ainda. Só mudou o jeito, só mudou o estilo. É por isso que nós temos que ter cuidado o tempo todo. É por isso que esse amor, nós temos que emanar esse amor de tal maneira que vai constranger aquele que não tem esse verdadeiro amor. Porque quando a gente começa a botar esse amor em prática, né, é por isso que Jesus falou, vamos bater uma face da outra, é isso. É você saber que a pessoa está ali o tempo todo, eita Jesus, despiziando, fazendo, e você está ali em amor, trabalhando, está vivendo. E se incomoda, a luz incomoda as trevas. A luz incomoda. No entanto, a recusar, não, já disse aqui, né? Vamos lá. O tempo está em cima. 2.1.1. A vitória pela fé. A vitória pela fé refere-se ao conceito cristão que a confiança inabalável em Deus e na sua palavra permite a superação de desafios, a realização de promessas divinas e a vitória sobre o mundo. E que mundo é esse? O sistema de valores opostos a Deus. Isso é o mundo. Tudo que fala
contra o que a palavra fala, é o sistema, é o mundo. É o mundo. Sendo que a fé é a principal ferramenta para isso. Eu só consigo exalar esse amor, vou repetir o que eu falei lá na frente, se eu realmente tiver convicção, fé nesse Cristo que eu sirvo, que eu vivo. Senão eu não consigo. Eu não consigo exalar esse amor. Reconhecer o testemunho da Trindade. Lembra que lá na frente eles tentaram fazer o quê? Colocar isso de lado, que não existia Trindade. Reconhecer o testemunho da Trindade significa entender e aceitar que Deus é um único ser em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Isso envolve reconhecer a interação dessas pessoas na criação e na redenção. Satanás, ele não é bobo, gente. Por que ele queria o tempo todo e quer ainda que as pessoas não acreditem na Trindade? Porque quando você não acredita, você não está repreendido em nome de Jesus, quando alguém não acredita na Trindade, não acredita bem que a Trindade estava no momento da criação. E aí, quando você não crê dessa maneira, você está o quê? À margem da palavra de Deus. E estava lá, façamos. Estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Meu Deus, isso é fantástico. Oh, aleluia. Isso envolve reconhecer, a ação conjunta para a salvação. Olha só, quem está na ação conjunta para a salvação? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o propósito de cada pessoa divina. Aí que é a chave do negócio. Cada um tem um posicionamento espiritual para que o plano da salvação funcione. Aí a gente consegue entender por que Jesus falou: Pai, viu o Consolador. O Pai faz o plano da salvação junto com Jesus e o Espírito Santo. Jesus desce, explica o amor. E aí a nossa igreja tem esse lema: o amor pela palavra. E quando a gente tem um amor pela palavra, a gente leva a palavra com amor, não leva como ferro, como fogo. Entendeu? Deus vai te castigar. Não. Esquece a parte do castigo. Traz ele para o lado do amor. Por isso que o amor é mais importante. Por isso que o amor é mais forte. Oh, Jesus, isso é maravilhoso. O Pai envia, o Filho redime e o Espírito Santo santifica e guia o crente. A gente pegou essa essência e acabou. Ninguém para, gente. Ninguém para. A fé trinitária é essencial para a integridade da fé cristã e para a compreensão do caráter de Deus e do seu plano da salvação. Tudo bem até aí, gente? Aí, 2.3. Acolher o testemunho interior. O testemunho interior para crentes refere-se a uma experiência espiritual direta e interna, na qual o Espírito Santo confirma a verdade de Deus e do Evangelho no coração de uma pessoa. Pastor, o senhor está lendo algumas coisas que não está aqui na revista. Por quê? Porque eu estou trazendo como complemento, tá, daquilo que é a própria lição. Não que essa lição precisa ser complementada, não, gente. A lição está maravilhosa. É para que eu trouxe assim, tipo, um resumo, para que você conseguisse compreender de uma maneira mais simplificada, para que você entendesse que a essência dessa parte da lição aqui é o amor. Para vencer, se tornar um vencedor, eu preciso praticar o amor, no qual o Espírito Santo confirma a verdade de Deus e do Evangelho no coração de uma pessoa, resultando em convicção, compreensão e, por fim, conversão espiritual. É uma intuição ou percepção espiritual que guia o crente
na fé e na vida diária. Lembra que eu falei? Diariamente, todo instante. Fornecendo certeza sobre a filiação a Deus e a verdade, a veracidade das Escrituras. Eu tenho convicção. Tá? Como é que eu tenho certeza, aliás, como é que alguém tem certeza, numa repartição que você chega, que o pai que você tem é realmente o pai que você está falando? Você chega numa repartição, alguém fala assim, qual é o nome do seu pai? Ah, fulano e tal, tá bom. Como é que ele tem a certeza disso? Quando ele vê a identidade. E quando o mundo vê qual a nossa identidade, tem certeza que ele é o nosso pai. O amor é a nossa identidade. Meu Deus, isso é maravilhoso. Caminhando para o final. Conhecimento que transforma. A oração eficaz, alinhada à vontade de Deus. Ah, eu orei para que Deus matasse aquele bandido que me roubou. Você acha que essa oração está alinhada à vontade de Deus? Não, à vontade de Deus. Em amor, é que aquele bandido se converta e pare de roubar. Pastor, mas é tão difícil. Se eu pego aquele, aí ele começa a falar, aquele desgraçado. Ué, por que ele é desgraçado? Porque a palavra desgraçado é aquele que não tem a graça. Quem disse que ele não tem a graça sobre ele? Jesus não morreu por mim, por você, não, morreu por ele também. Ele só não tomou posse dessa graça. Mas a graça foi derramada sobre ele. E o dia que ele tomar a posse dessa graça, amanhã ele pode ser teu líder, seu, meu. Entendeu? E aí vamos. A oração eficaz, alinhada à vontade de Deus, é aquela que busca em seus propósitos, não os nossos próprios desejos egoístas. É que é feita em comunhão e em dependência da palavra de Deus e do seu Espírito. O verdadeiro poder desta oração vem da submissão à vontade divina, que nos transforma e nos molda para o que é melhor, e não em meio de convencer Deus a entender os nossos pedidos. Deus não deve nada para ninguém. Ele não tem que entender os nossos pedidos. Ele não é obrigado a responder os nossos pedidos. Deus, ele nunca vai contra a essência dele, o amor. Se eu tiver que deixar, eu agora vou um pouquinho mais profundo para que você entenda. Vou trazer o exemplo da minha mãe, porque fica melhor. Minha mãe sempre fumou, sempre bebeu, sempre teve problema, aí tem problema de saúde no pulmão, bebeu a seca e tal, se converteu. Foi batizado. Logo depois minha mãe faleceu. Por quê? Será que ela ia ficar firme? Então, às vezes, tem pessoas que Deus permite certas coisas acontecer para ganhar sua alma eternamente com Ele. Eu sei que é difícil, porque fica nosso sentimento saudoso, né? Gente, a saudade a gente vai matar naquele grande dia. Espera um pouquinho. A gente vai matar aquela saudade. Mas Deus permite por isso. Nós temos que entender a vontade de Deus alinhada com a nossa fé. Se eu queria estar morando na casa tal, assim. Por que ainda não aconteceu? Está alinhada à vontade de Deus? Ou Ele vai te perder? Eu ouvia muito o pastor falar isso e agora ele fala: não vou orar quando você tem a casa de praia. Ah, pastor, como que isso não vai orar? A casa de praia é usada no final de semana. Será que a gente vai conseguir um final de semana lá, ou outro, ou todo final de semana e aí a gente
não vai estar mais congregando aqui. Ah, pastor, mas eu vou na igreja lá perto. Não vai. Você vai de repente um domingo, mas não vai ser sempre, porque a gente não está. Gente, o graveto apaga fora da fogueira. E às vezes não está alinhado com a vontade de Deus. Estou dizendo que isso é para todo mundo. Que tem aqueles também que vai estar na casa de praia e vai estar usando a casa de praia lá e até fazer uma BL, né? É BL domingueira, você está diferente, vai ser no domingo uma BL lá, vai ser já uma filial da igreja, assim vai. Mas ore para que a vontade de Deus esteja alinhada, a sua vontade esteja alinhada com a vontade de Deus. Amém? A compreensão sobre o pecado para a morte. A Escritura menciona casos em que o juízo divino resultou em morte. Lembra? Como o jovem que teve relação ilícita com a sua madrasta, 1 Coríntios 5, de 1 a 5. E Herodes, que foi ferido por não dar glória a Deus. Atos 12, 23. Essa sentença reflete a severidade da justiça celestial. É onde algumas pessoas falam, Deus é fogo consumidor. Ele é, mas o amor é maior. Por isso, gente, que é melhor a gente ser chamado a atenção de Deus em amor. Olha aí. Aplicando julgamentos em que não pode ser revogado. Efésios 2.1. Deus é tão maravilhoso que ele, sabendo que ele é assim, severo em justiça, ele faz assim, vou colocar Jesus em amor lá, porque agora através do meu filho já não posso ser severo, eu tenho que agora pensar em amor. Primeiro agora é a graça, para depois vir a justiça. Antes era o que? A justiça de Deus. Era fulminado, quantas pessoas foram fulminadas? Agora não, agora é pela graça, a justificação em Cristo, o amor, e aí a gente está o quê? Uma caminhada para a vitória. Então, quem garante a minha vitória? Jesus, ponto. Então, peraí, por isso que gente, a palavra toda vai se completando. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quando eu tenho essa ideia, acabou. Eu sei que a minha medalha está garantida, mas eu preciso continuar percorrendo, não posso parar no meio do caminho. É só quem atravessar e chegar. Caminhando já no finalzinho agora. A conduta do verdadeiro crente diante do pecado. Diante do pecado, o crente deve arrepender-se e confessar o erro a Deus. E, se necessário, a um irmão de confiança, buscando a purificação e a santificação através da fé em Cristo e do estudo bíblico, ou seja, estudo da palavra. Busca a santificação. A santificação é aquele gás final da nossa corrida. Puxa, o gás está acabando, não vou chegar. Aí a gente busca a santificação, que vai impulsionar cada vez mais a gente a chegar no final. Que lhe oferece libertação e uma nova vida. É fundamental decidir parar com o pecado e não obedecer os desejos da carne mais. Acabou. Eu decido. Não. Pastor, mas eu fui e errei de novo. Não foi iniquidade. Foi acidente de percurso. Tenha graça, tenha um amor. E vamos lá. Aquele erro que você não comete mais. Você errou sem saber? Ok, aquele você não comete mais. Uma tropeçada no meio do caminho. Poxa, eu bati. Aquele galho eu fui pular da árvore, não era para me pular. No próximo galho de árvore, eu vou desviar, já não vou tentar pular mais. E assim sucessivamente. Nós vamos aprendendo ao longo do caminho. Resistindo às tentações e usando os membros como instrumento de justiça, em vez de iniquidade. Olha aí. E se acontecer? Temos um advogado fiel e justo, Jesus Cristo. 1 João 2:1. Está entendendo por que eu nunca posso fugir da minha identidade em Cristo? Porque ela é o que vai me garantir chegar na linha final e ser um vencedor. E o vencedor é aquele que ganha quantidade.
É aquele que vai ganhar qualidade em Cristo. Então, se eu me mantiver firme, eu chego e vou ser vencedor. E João fala simplesmente do amor. Está vendo a importância do amor? Está vendo por que Paulo fala? O maior é o amor, porque o amor em Cristo faz cada um de nós sermos mais que vencedores. E aí, em cima do horário, a nossa conclusão: ser nascido para vencer, que é a nossa missão, significa entender que cada desafio é uma oportunidade de crescimento. A vitória não está apenas no resultado final, mas na coragem de persistir apesar das dificuldades. A fé e a determinação tornam-se aliadas poderosas nessa caminhada. Mesmo diante dos fracassos, o vencedor vê lições e não limitações. A mentalidade positiva e a disciplina moldam um futuro de conquista. E essa disciplina é onde? Na palavra. Cada obstáculo superado fortalece a confiança e a esperança. Ou seja, cada vez que você vence o pecado, cada vez que você diz não para alguma coisa do mundo, você está fortalecendo essa confiança e a esperança. Vencer é acreditar que o propósito de Deus é maior que qualquer adversidade. E, inclusive, o nosso propósito também é maior que o nosso propósito. Por isso, somos criados para ir além e alcançarmos tudo que Ele planejou para cada um de nós. Deus abençoe a vida de vocês.